Se você for fiel nos dízimos, você nunca vai ser roubado porque Deus repreende o devorador. Essa frase ela realmente vem de um versículo bíblico. Mas o que ela quer dizer na verdade? O crente que dizima não vai ter nenhuma perda, não vai ser nunca roubado. O dízimo ele te protege de qualquer perda financeira ou problema financeiro. Aliás, de onde vem a ideia de dízimo na Bíblia? Devemos desejar e buscar com toda força os recursos financeiros ou devemos abdicar dessa busca financeira? O que a Bíblia diz a respeito disso? Hoje o vídeo vai abordar um tema muito polêmico, o dízimo e a relação do cristão com o dinheiro. E aqui o nosso foco vai ser 100% focado na Bíblia e não em nenhuma outra ideologia. Fica ligado e vamos lá. Eu quero deixar bem claro que em nenhum lugar da Bíblia está escrito que o dinheiro é uma maldição ou algo condenável. Mas antes de seguir, eu quero te pedir para você deixar seu like, porque assim você ajuda o canal. É a forma com a qual você consegue ajudar o canal, tá bom? Mas não quero demorar, vamos em frente. Em Mateus 6,24, Jesus deixa muito claro qual deve ser a nossa relação com o dinheiro. O dinheiro ele tem que sempre estar submisso a nós e submisso a Cristo. Aliás, nos versículos seguintes desse mesmo capítulo, Jesus nos estimula a não nos preocuparmos com o que nós vamos vestir ou comer. Ele garante que ele sustentaria aqueles que são fiéis e aqueles que o buscam em primeiro lugar. Isso quer dizer que nós não temos que buscar os recursos financeiros e devemos esperar todas as coisas caírem do céu? Definitivamente não. O importante para se ter uma vida ajustada com Deus é garantir que o dinheiro esteja no seu devido lugar. O dinheiro ele é apenas uma ferramenta. Eu acho muito intrigante a parábola do administrador astuto encontrada em Lucas 16. Vamos ler um pouquinho? Lucas 16:9 fala: "Por isso eu digo a vocês, usem a riqueza desse mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno." Essa parábola ela ilustra que o dinheiro e os recursos financeiros eles têm que ser utilizados para cumprir a vontade de Deus aqui na Terra e não só para o nosso bel prazer. É muito interessante que quanto mais generoso é o coração de um cristão, mais recursos entram e mais recursos também saem, porque ele entrega mais e ele recebe mais. A comparação é com um rio que sempre recebe águas novas e essas águas correntes sempre irrigam as margens, criando cada vez mais vida por onde essas águas passam, ao contrário de uma represa, que só represa a água. Olha o que fala 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Na dúvida, pergunte ao Espírito Santo como ele quer usar os dons, os recursos, o conhecimento, a educação que ele te deu para cumprir a vontade dele aqui na terra. E o dízimo? De onde vem? O que é e por que deve ser praticado? A palavra dízimo vem do latim décimo, que significa a 10ª parte. Na Bíblia é descrito pela palavra maaser, no hebraico, e dexatem, no grego. Ambos significam claramente 10% de algo. O dízimo é uma prática anterior à implementação da lei. Abraão, por exemplo, praticou o dízimo lá em Gênesis 14:20. A lei, ela regulamentou o dízimo e ele ainda continuou sendo aplicado no Novo Testamento, como indica Jesus em Mateus 23:23. Mas algumas denominações ensinam o conceito de superpoder do dízimo, apoiadas em um texto muito conhecido nas Escrituras, que a gente vai ler. Malaquias 3, versos 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra.
e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro, esse texto deixa claro que o objetivo principal do dízimo é garantir que no templo houvesse mantimento. Essa era a finalidade no passado e essa ainda é a finalidade hoje. Mas alguns utilizam desse texto para insinuar que o dízimo ele protege o cristão de toda perda, roubo ou qualquer tipo de problema financeiro. Mas quantos cristãos fiéis não tiveram perdas, não tiveram seu carro roubado, por exemplo, ou não tiveram algum tipo de problema financeiro? Nem todo roubo ou perda é causada pela quebra do princípio do dízimo. Esse texto ele se refere à infidelidade do povo, não só em relação aos dízimos, mas de forma geral. É só você ler os capítulos anteriores de Malaquias que você vai notar isso. Deus então restauraria a sorte do povo, não porque o dízimo tem um poder sobrenatural, mas porque o povo voltou a ser fiel. O dízimo representaria isso, mas não seria a única atitude restaurada. Aliás, o devorador aqui não tem nenhuma conotação espiritual ou ideia de algum ente maligno. Claro que existem princípios que, se quebrados, trarão consequências. A lei da semeadura e da colheita é implacável. Mas o grande ponto de Malaquias 3 aqui é a infidelidade do povo. O dízimo não é barganha com Deus, ele representa a fidelidade do povo para com Deus. Não só o dízimo representa isso, mas várias outras atitudes, como por exemplo ajudar o órfão e as viúvas, ser fiel à mulher da sua mocidade, entre outras atitudes. O dízimo tem que continuar sendo praticado, mas o grande ponto é que deveríamos continuar sendo fiéis, independente da promessa de bênção, caso o façamos, ou maldição, medo da maldição, caso não o façamos. Eu quero encerrar com Filipenses 4, versos 11 e 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo viveu sim em situações de fartura e foi fiel na fartura. Paulo viveu sim em situações de necessidade e foi fiel na necessidade. O meu desejo é que eu e você saibamos guardar o nosso coração e utilizar da maneira que Deus quer que utilizemos os dons, o conhecimento e os recursos que Ele nos dá. O Matando a Sede fica por aqui. Se você chegou até aqui, mas esqueceu de curtir, deixa seu like aí, se inscreve no canal para você ter acesso a todos os vídeos que saem todas as semanas, shorts todos os dias, tá bom? E não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos novos vídeos, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.